E tá rolando o quarto Fórum de Diversificação Econômica. Gente, eu vi nascendo esse fórum. E como é bacana chegar na quarta edição aqui no Sebrae, em alto nível. E Melo, para falar de um evento como esse, quando a gente está vivendo, olha só, um risco iminente de uma guerra mundial, a economia fica toda agitada e você já pensando no futuro, já tendo uma iniciativa dessa, num país também, no estado principalmente, que tem muitas cidades dependendo apenas de uma fonte de renda. Falar em diversificação é algo muito atual, né? O empreendedor ele não tem esse direito de parar. O empreendedor tem que sempre estar em movimento. Essa é a primeira regra que qualquer empreendedor reconhece. Uma iniciativa como essa, onde o poder público e o setor privado se reúnem para discutir diversificação econômica, variação das nossas forças, das nossas forças matrizes da economia, é fundamental para que o Estado continue nessa direção, nesse sentido de evolução que nós estamos vendo em Minas Gerais se vir de referência para o resto do país. E você? Pode acompanhar tudo pelas nossas redes e, é claro, já se inscreveu? Então vem para cá, Fórum de Diversificação Econômica acontecendo no Sebrae, em Belo Horizonte. Subsecretário de Liberdade Econômica de Minas Gerais. Que tema forte e que responsabilidade, hein, Melo? Liberdade econômica hoje é uma das nossas grandes bandeiras e que está fazendo diferença nos estados e municípios que têm regulamentado. Nós estamos aqui discutindo diversidade econômica e para diversificar a economia nós temos que ter espaço para isso. Um ambiente de negócio realmente eficiente, transparente, ágil, com menos burocracia, menos dificuldades, mais liberdade, mais facilitação para quem quer gerar emprego e renda. Esse é o nosso mantra. Agora, falar de diversificação econômica, né, num estado que tem uma diversidade enorme, um estado que é um país, né, maior do que muitos países, mas que tem uma realidade em muitas cidades. As minas, às vezes, deixam cidades dependentes apenas de uma fonte. Algo preocupante, mas que tem uma grande solução que a gente está discutindo aqui, né? Sim, foi assim que a nossa história foi construída, baseada numa atividade econômica muito forte, portanto, acabou predominando em muitas regiões. Mas nós vemos no nosso estado, nas diferentes regiões, potenciais e qualidade muito específicas e características de cada região, e isso torna a nossa Minas Gerais tão rica e tão forte, né, diante de um cenário econômico duvidoso ou perigoso. Por isso tem que se investir, por isso tem que se trabalhar para que a diversificação econômica seja de fato, encontre ambiente de fato para crescer e para ganhar forças. Quando na história, né, na nossa história, a gente focou na priorização de uma atividade apenas, isso deu muito certo por um tempo, mas hoje, na realidade do mundo atual, a gente já vê que isso não é mais a regra que funciona. E por isso Minas Gerais não pode perder essa oportunidade de discutir esses assuntos, que, repito, por muitos anos o nosso estado teve a mineração como a sua grande locomotiva, a gente sabe disso, mas hoje a gente já vê o agro evoluindo muito, a parte de ciência e tecnologia evoluindo demais e, repito, as nossas potencialidades regionais que são únicas e só conhece quem realmente roda esse estado, e eu tenho o privilégio de poder rodar por fazer parte da equipe do governo do estado. E não é mentira não, viu, gente? Esse moço aqui já rodou mais de 100 cidades. Tudo bem que está no início. O número é alto de cidades no estado, representativo, mas mais de 100 cidades não é para qualquer um, não. Mais de 100 cidades diferentes, diga-se de passagem, porque muitas vezes a gente repete a mesma cidade, né, em vários momentos, mas 100 cidades diferentes realmente é um número muito alto em razão da extensão do nosso estado. Não são cidades próximas, né, muitas vezes, principalmente na região norte e no Vale de Quitinhonha, ali entre uma cidade e outra é muito distante, mas a gente vai ser questão de estar presente exatamente para identificar, reconhecer potenciais, trabalhar a favor disso, poder contribuir para que as regiões possam de fato se desenvolver. Aí quando a gente fala, por exemplo, da questão geográfica, né, do estado, a gente fala da pimenta biquinho, que está vendo toda essa força aí, o que chama mais atenção diante de tanta diversidade, conhecendo realidades muito diferentes de ponta a ponta no estado? O que chama mais atenção é que Minas Gerais ela tem uma característica muito específica, muito especial, que é a de saber guardar as tradições. Porque nós podemos ter riquezas regionais, localizadas, mas se você não tem essa preocupação de guardar a tradição, essa riqueza se perde com o tempo. Como a gente vê as características das diferentes regiões mineiras com essas atividades econômicas tão bem preservadas, e aí eu vou desde o artesanato mineiro até mesmo a tradição que nós temos de mineração e vários outros setores. O mineiro tem essa característica de preservar aquela cultura, aquela tradição, que em algum momento, identificada, trabalhada corretamente de maneira profissional e técnica, isso vira uma grande fonte de renda e um objeto de desenvolvimento. Agora, tem outra fonte de renda que é muito importante. Turistar em Minas Gerais não deve ser fácil, tem que ter tempo, né, e pique. É um bom problema que nós temos, né? Em razão da nossa diversidade de riquezas. Eu posso falar, eu não sou mineiro de nascença, então eu posso falar que se o mineiro de nascença falar, vai estar dizendo que está puxando o saco para a sua terra, mas
Minas Gerais não tem mar porque Deus é justo. Porque Minas Gerais já tem tanta riqueza que se tivesse o mar também, que graça teria o resto do mundo. Então a gente tem um motivo para sair de Minas, que é ver o mar. Todo o resto a gente tem aqui. Nós temos os diferentes climas. Se você vai para o sul do estado, você vê as belas montanhas do sul de Minas. Se você vai para a região central e norte do estado, você vê que nós temos um único cânion aqui no país. Você tem a agropecuária exemplar no Triângulo Mineiro. Enfim, onde você tem as histórias da região de Ouro Preto, Mariana ali, Congonhas, que é algo único, que eu pessoalmente, quando conheci, me emocionei de uma maneira muito especial, de forma muito especial. Enfim, motivo não falta, riqueza não falta para estar em Minas, visitar Minas, conhecer Minas. Melo. Não sou mineiro, então eu posso falar à vontade que não é puxar o saco para o meu lado, não. Vendendo peixe bem. Ô Melo, agora falar sobre esse encontro, né? De falar de diversificação econômica, ter esse debate, chegar à quarta edição, ou seja, romper uma barreira que muitas vezes para só no primeiro. Então é consideravelmente assim, um grande ganho que nós temos de reunir pessoas, de aumentar o número de pessoas, de especialistas em várias áreas, para cada ano o nível do debate subir. Olha que patamar que nós chegamos agora. Como você bem disse, não é só chegar no quarto, é chegar no quarto crescente. Quarto ano, quarto encontro e crescendo a cada encontro. Isso significa que realmente os encontros, quando ocorrem, dão resultado. Tem entregas efetivas. Então, se tem entrega efetiva no primeiro encontro, o segundo acontece. Se tem entregas efetivas no segundo encontro, o terceiro acontece, o quarto acontece e assim por diante. Crescendo, e por isso nós vemos nessa edição algo realmente tão robusto, 2 dias de atividades aqui na sede do Sebrae Minas, acontecendo com presenças de pessoas do estado inteiro, sendo representadas para discutir um assunto tão importante. Parabéns para os organizadores, parabéns para essa iniciativa e que, como governo do estado, tenho certeza que fala aqui em nome do nosso governador Romeu Zema e do nosso vice-governador Matheus Simões. É isso que a gente quer ver. Pessoas do setor produtivo discutindo junto com o setor público o que se deve, o que se pode fazer para que Minas Gerais seja um ambiente cada vez mais propício para gerar novos empregos, novas oportunidades e mais renda de desenvolvimento do estado. Tá vendo? Isso é só um pouquinho do Fórum de Diversificação Econômica.